quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Será que vai dar? Vai, agora sim. Tá bom. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Gilberto, eu faço parte da equipe da evangelização do sábado, que trabalha com as crianças das famílias assistidas. E desde o ano passado, nós estamos montando o kit de higiene, que até aparece muitas vezes aqui nos pedidos. E eu estou vindo aqui, em primeiro lugar, para agradecer a doação que foram feitas durante todo esse ano, né? E em segundo, para pedir, porque agora, no mês de novembro, nós vamos entregar os kits das assistidas dos meses de novembro até fevereiro, porque nós fazemos que nem faz a assistência social. O nosso trabalho ela termina na última semana de novembro e só retorna em março. Então, a quantidade ela é muito grande, né? São praticamente perto de 700 sabonetes, 700 pastas de dente. A única coisa que nós não estamos precisando são escovas de dente. Escova de dentes, graças a Deus, nós recebemos uma doação grande da Colgate, uma doação grande da Condor, e essa doação, fora as doações que vêm através de vocês, ela vai ser suficiente, inclusive, para uma boa parte do ano que vem. Mas os outros itens, que é sabonete, pasta de dente, absorvente e shampoo,
esse shampoo de 1 litro, né? Nós estamos precisando bastante porque a quantidade ela é realmente grande. Então, se vocês puderem colaborar conosco, trazendo esses itens, ou se preferirem ir na livraria e fazer a doação, é só falar que é para a evangelização do sábado, kit de higiene, que aí esse dinheiro ele é direcionado para nós e o que faltar nós compramos. Então, eu agradeço e espero que vocês possam colaborar comigo, não, com as assistidas, porque esses itens fazem uma grande diferença para elas, em razão da falta de emprego. Muitas vezes tem o pai e a mãe desempregado, vivem através de bico, e o dinheiro que eles recebem é direcionado basicamente para a comida. Então, esses kits que nós estamos entregando todos os meses faz uma grande diferença para ele. Eu agradeço e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado. Tá bom. Tem que falar que alguém perdeu esse ticket do estacionamento para vir pegar aqui. Alguém perdeu um ticket de estacionamento? Placa FPP 3636. Boa noite a todos. É um prazer. Tá ruim isso aqui. É um pouquinho mais virado. Isso, tá bom. Aí. De novo. Boa noite a todos. É um prazer encontrar vocês aqui novamente. Um dia quente, mas muito bom, né? Muito bom. Podemos com tranquilidade assistir o trabalho, voltar para casa sem correria, sem pressa. Espero que todos que chegaram aqui, após o trabalho, saiam assim muito leve, deixando assim todos os problemas e durante o tempo do trabalho, realmente ouvindo a palestra, sentindo a palestra, né? E mantendo-se conectados com a espiritualidade durante o trabalho. Agora eu vou dar alguns avisinhos, de como sempre. Bom, a cesta básica é um item que a gente continua pedindo o mês inteiro, porque todo mês temos que fazer a doação das cestas básicas, né? Então, quem puder, traga uma cesta básica. Quem não pode trazer a cesta básica inteira, traga itens solto, né? Nós, desse trabalho, continuamos com a nossa campanha do macarrão, lá no fundo tem, né? Porque aí, cada trabalho, a gente vai trazendo 2 pacotinhos de macarrão, vai ajudando o pessoal a montar a cesta, né? E quem não puder trazer, por falta de tempo, porque é pesado, a doação na livraria, tá? Qualquer dia da semana, fala que é cesta básica e pronto, ok? Continuamos com o trabalho de apoio aos enlutados, nas quarta-feiras, duas vezes durante as quartas-feiras, das 2 às 3 da tarde, presencial. E à noite, acho que é das 20 às 21, via Zoom, isso, via Zoom. O ID e a senha pode ser pego nesse papel que fica aqui ou na livraria, tá? E o apoio aos enlutados, alguém não sabe o que é? Todos já sabem, né? Toda semana a gente está explicando. É muito interessante, realmente funciona como um grande apoio. Esse mês, nós já estamos avisando sobre a festa a Feira da Solidariedade, dia 24 de setembro, certo?
Então, 24 de setembro, um domingo, vocês já vão preparando, que tem a Feira da Solidariedade, começa às 9 horas da manhã, termina às 5 horas da tarde. Tem várias barraquinhas de comes e bebes, né? Macarrão, pizza, lanche, doces e variedades. E tem o brechó. Então, o que é o brechó? Roupas assim um pouco mais finas, que estão aí, ficam separadas, que recebemos de doação de vocês, voltam a ser para ser vendida a preço de baratinho, né? Para recolher e ajudar nas despesas da casa. Essa feira, ela ajuda na manutenção da casa durante todo o ano, porque a manutenção mesmo, que é pagamento de luz, água, produto de higiene, toda essa manutenção é feita com os eventos que a casa consegue fazer, certo? Porque para vocês nós pedimos sempre a cesta básica para fazer a doação. Agora, com os eventos, a gente vai conseguindo a manutenção da casa, tá? Então, é muito importante a participação, além de ser um dia muito agradável. É um dia de festa, ok? Faltou algo? Nada? Não, acho que é só isso. Os trabalhadores da noite, faltou sim. Então, agora, os trabalhadores da noite, a leitura do Evangelho e a prece inicial é o Lucas. Certo. A palestra hoje vai ser dada pelo Cláudio, que acredito que seja já conhecido de todos aqui na casa. Ele está nos cursos, ensinando. Ele tem muito conhecimento e sempre que vem é um prazer. É um prazer porque você traz muito conhecimento para todos nós, tá bom? Ouçam com atenção que realmente ele sempre fala coisas que nos ajudem. A vibração, quem vai fazer a vibração? É a Fátima Nunes e a prece final e vibração das águas, o senhor Leonel. Obrigada a todos, bom trabalho. Boa noite, pessoal. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Continuação do item 19. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Deus permite estas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meios de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. O lar é uma bênção do céu que reúne as pessoas que receberam o privilégio de se auxiliarem mutuamente para melhor atenderem a Deus no progresso de si mesmas. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao mais alto, deixando toda a nossa cabeça de trabalho lá fora
e orando a Deus Pai, a Jesus, o nosso irmão, que nos ilumine na noite de hoje, proteja o nosso trabalho e nos acompanhe, iluminando as palavras do nosso palestrante e depois iluminando a nossa fluidoterapia com os nossos médiuns passistas. Tenhamos todos um bom trabalho, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e neste momento oriente nossas palavras. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Carteiro. Não, desculpa. É que é parecido, né? São os mensageiros. Não deixa de ser um carteiro, só que é um carteiro espiritual, não é não? Agora quebrei já o gelo, a gente já pode falar sério agora. Obrigado. Esse livro, para nos situarmos no tempo e no espaço, vocês estão vendo aqui que ele foi escrito em 1944. E o que estava acontecendo no mundo em 1944? Segunda Guerra Mundial. Em plena Segunda Guerra Mundial, Chico Xavier já estava escrevendo o segundo livro. Muito provavelmente ele escreveu esse livro em 1943, até comecinho de 44. Porque Emmanuel foi fazer exatamente o prefácio em fevereiro de 44. Então ele deve ter escrito em 43 e no comecinho de fevereiro apareceu o livro nisso aí. Existem várias capas do livro. Esta do meio foi a primeira capa que apareceu do livro Os Mensageiros, né? Mas não importa a capa, o importante é o conteúdo que tá nela. Para nos localizarmos melhor ainda, a psicografia de Francisco Cândido Xavier sobre André Luiz. André Luiz nos comunicou, pela psicografia dele, de Francisco Cândido Xavier, 16 livros. Embora as pessoas costumam dizer 13 livros, que na realidade 13 livros é somente sobre o mundo espiritual. Mas os outros 3 livros fala mais a parte teórica, científica e assim sucessivamente, porque André Luiz veio nos trazer muito ensinamento. Aí eu vou ter que fazer uma fofoca espírita agora. Adoro fofoca espírita. O movimento espírita está uma bagunça, um caos, infelizmente. Eu sei que tem gente que não gosta que eu falo isso, mas eu falo. Eu não tenho papa na língua, não. E não vou ficar tampando o sol com a peneira. Tem gente falando que, onde já se viu o espiritismo com André Luiz? Como? André Luiz não... Kardec não comprovou nada do que está em André Luiz. Não deu tempo dele comprovar. Ele morreu antes, né? Mas André Luiz veio nos trazer muita informação, bastante informação. Quem vai ler esses livros, esses 16 livros de André Luiz, vai poder entender os meandros da vida espiritual. Porque não é simplesmente morrer e pronto, virar santo, porque a gente tem essa mania também, né? Quem foi em velório aqui sabe como é que é. Ai, coitado, morreu, descansou. Imagina, nós vamos trabalhar muito do lado de lá. Ninguém vai descansar coisa nenhuma. Quem for descansar vai ficar para trás, porque a vida continua de todo mundo. E lá a gente está para aprender também. Mas vamos tentar ler o máximo possível de André Luiz para entender como que é. É óbvio que a gente
vamos tirar as nossas conclusões de que quando a gente vê aquilo que André Luiz escreveu, não é exatamente assim que vai acontecer conosco. Porque uma frase que quem já foi meu aluno nos cursos sabe, é uma frase que eu costumo dizer: cada caso é um caso, não tem jeito. Então não é porque André Luiz ficou lá 8 anos no umbral que eu também vou ficar. Aliás, eu costumo dizer que eu sou melhor que André Luiz. Porque André Luiz, quando desencarnou, ele tinha tido sífilis, ele era glutão, ele fumava, ele fazia um monte de coisa errada, não acreditava nem em Deus, não acreditava em nada disso. Eu estou tentando melhorar um pouquinho, cada dia mais. Então, eu imagino que eu vou ficar pelo menos só 7 anos e meio. Já é alguma coisa, né? Mas não 8. Se vocês observarem ali os 16 livros, 4 deles foi escrito em parceria com Valdo Vieira, porque Valdo Vieira conheceu Chico Xavier em 1955, e de lá para cá que ele foi escrevendo esses 4 últimos livros aqui: Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo e Destino e Desobsessão, e Evolução em 2 Mundos, é isso mesmo. E A Vida Continua, ele já não escreveu com o Chico, porque em 1966 ele deixou de ser espírita, ele se mudou para o Rio de Janeiro e não fez mais nada com o Chico. Pelo contrário, infelizmente, ele andou até criticando o Chico Xavier. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver isso lá. Infelizmente. É uma pessoa que colaborou bastante com o espiritismo, colaborou bastante com a doutrina dos espíritos, mas não vou dizer que se perdeu, mas assim, não seguiu o caminho reto como se esperava, consequentemente. Mas tudo bem. O importante é que a obra está aí, as obras estão aí, e Os Mensageiros é apenas o 2º livro, porque Nosso Lar, vocês viram Nosso Lar por aí, não viram? Nosso Lar deve ter visto em filme, alguns devem ter lido o livro. Foi já, quando apareceu, já foi um auê o Nosso Lar. Porque as pessoas falavam assim: mas como assim? Tem ônibus ali que sobe, que voa, aerobus, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Onde já se viu isso? Vai tomar sopa, não sei o quê. Vou ter que fazer outra fofoca espírita. Eu não vou para Nosso Lar. Não gosto de sopa. Vou fazer o quê em Nosso Lar? Né? Então vocês vão me encontrar na porta de Nosso Lar vendendo churrasquinho para quem quiser, para quem não evoluir, né? Para quem puder evoluir mais que eu, vai entrar em Nosso Lar, vai tomar sopa que é bonitinho e tal, e vão evoluir. Eu vou ficar lá um bom tempo vendendo churrasquinho. Brincadeiras à parte, estão aqui os livros deles estão lá. E aí, Nosso Lar está aqui um desenho baseado no filme que vocês devem ter visto. E eu quero mostrar uma coisa interessante. Esta figura foi desenhada por Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento. Ela fez esse desenho no livro Cidade no Além e Imagens do Além. E ela mostrou para o Chico Xavier, na época, que ela tinha tido um desdobramento em sonho, visitado o Nosso Lar, e aí ela resolveu desenhar uma planta baixa sobre o que seria Nosso Lar. E o Chico concordou com ela, mostrou: olha, isso realmente é Nosso Lar, tal. Então vocês veem lá que tem uma estrela de 6 pontas, né, em um formato de estrelas. E tem lá os ministérios: Ministério da União Divina, Ministério da Elevação, Ministério do Esclarecimento, Ministério do Auxílio, Ministério da Regeneração e o Ministério da Comunicação. No Ministério da Comunicação, temos o Centro de Mensageiros, que é o que trata o livro Os Mensageiros. Trata exatamente sobre o Centro de Mensageiros. É exatamente neste local que fala o livro Os Mensageiros, nós vamos comentar alguma coisa aqui.
Porém, como eu falei para vocês, tem todos os livros de André Luiz foram prefaciados nada mais, nada menos porque Emmanuel. Emmanuel resolveu fazer o prefácio de todos os livros de André Luiz. Aliás, foi ele quem trouxe André Luiz para ter contato com Chico Xavier, para poder ficar muito tempo em contato com o Chico, para poder o Chico permitir ou facilitar que André Luiz pudesse escrever todos esses livros aí. Precisaria ter um contato muito mais tete a tete. E ele prefaciou o livro de André Luiz sobre os mensageiros. E num dos trechos da prefácio, eu não vou ler o prefácio inteiro porque é grande, mas o que importa para a gente entender é isso aqui. Ele fala assim: não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Como é difícil trabalhador de boa vontade. É terrível. Quando a gente vai fazer alguma coisa com emprego, você vai receber dinheiro, você vai e faz. Ou está com gripe, está doente, está com dor de cabeça, você vai, você não falta, porque você quer ganhar o dinheiro. Mas voluntariado é complicado. Quando a gente depende do voluntário, o voluntário esmorece, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa, não tem. E a gente esquece que toda vez que a gente vai fazer um trabalho caritativo, quem ganha sou eu, não é aquele trabalhador ou aquela pessoa que eu fiz caridade. Mas, vamos lá. E quem observar o nobre serviço de um Aniceto, porque Aniceto foi assim, ou Aniceto, aí cada um dá uma maneira de falar. No livro Nosso Lar, quem era o instrutor de André Luiz era o Clarencio, para aqueles que lembram. Já no livro Os Mensageiros, o instrutor é o Aniceto, que no filme do ano que vem vai ser o... depois vocês vão saber quem é. Aguardem. Já nos Mensageiros, o Aniceto está lá e reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Não é fácil. Porque a gente não convence todo mundo, nem Jesus convenceu todo mundo, né? Então, como é que a gente vai querer que a gente convença todo mundo? E ele continua. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem um relatório incompleto. Veja que coisa interessante. Incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. Uma semana. O André Luiz esteve uma semana. Mas o tempo lá não é diferente daqui? Não, as pessoas falam errado, infelizmente. Interpretam errado. O tempo é igual daqui, porque o tempo é sucessão de fatos, é sucessão de coisas que acontecem. A diferença não é o que... o tempo lá é diferente daqui. Não, mas o entendimento do tempo lá é que é diferente daqui. Às vezes você passa lá 20, 30, 50, 100 anos e não percebe que passou. Vocês já pararam para fazer uma análise da gente mesmo? Toda vez que a gente quer ir num lugar, assistir um show, um teatro, alguma coisa importante que você está esperando com muita avidez, o relógio não anda. Custa para chegar na hora de começar o filme, na hora de começar o teatro, na hora de começar o trabalho. Custa, porque você gosta daquilo, você está contando os segundos. Porém, se é uma coisa que você não gosta, aquele relógio não anda de jeito nenhum quando você está fazendo aquilo. Mas, quando você está no meio do show, pronto, o trabalho vai, voa. Então, o entendimento dele, a sensação, a emoção que a gente sente na hora daquilo que estamos fazendo, você não conta o tempo como a gente conta agora. Então, a observação do tempo é diferente, mas o tempo é igual, é sucessão de fatos. Continuando. Recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional,
mas, acima de tudo, a teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Ou seja, nós queremos estar em nosso lar, ou queremos fazer parte dos mensageiros, queremos estar em outra vida, queremos estar numa vida melhor, vamos começar já a nos prepararmos para estar lá. Porque a gente não se prepara. Já perceberam que nós temos medo de falar de morte? A gente não fala com a família. Ai, não, porque parece que a gente vai viver 100 anos, 150. Porque a gente não fala com a família sobre, olha, se eu desencarnar, eu quero que doa os órgãos, eu quero que faça, gostaria que fizesse isso, gostaria que vocês não se desesperassem, que eu estarei vivo, a gente vai se encontrar um dia. É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós, o alento de que a morte não nos separa definitivamente, nos separa por um tempo. É como se alguém fosse viajar, por exemplo, para a China, para o Japão, e levasse muitos anos até eu me encontrar com ele novamente. Então é esse preparo que a gente precisa ter com o conhecimento da doutrina espírita. E não adianta só conhecer se você não interiorizar. Se você não tiver certeza de que Deus é justo, que Deus é bom, e de que eu sou imortal, eu vou ficar sofrendo à toa, porque as coisas vão acontecer. Eu vou desencarnar, nossos parentes vão desencarnar. Então é preferível que a gente esteja preparado para que isso aconteça, porque será uma separação temporária. E é isso que os mensageiros vieram nos trazer, que essa temporariedade pode ser mais curta, pode ser mais longa, a gente pode ter contato com o ser querido pode vir nos auxiliar, pode vir nos dar o seu abraço, o seu carinho, a sua emoção. Tudo isso pode nos acontecer, desde que estejamos abertos para isso. Continuando. Então, Emmanuel fez esse prefácio em Pedro Leopoldo. Chico ainda estava em Pedro Leopoldo quando ele escreveu esse livro, em 26 de fevereiro de 1944. Chico só foi para Uberaba em 1952. Só a partir daí é que ele começou a psicografar em Uberaba os outros livros. Fora isso, todos esses livros iniciais foram feitos em Pedro Leopoldo. Continuando. O que diz os mensageiros, afinal de contas? Se nós lembrarmos da época do nosso lar, André Luiz já pertencia ao nosso lar. André Luiz já era cidadão de nosso lar. E lá, como cidadão de nosso lar, ele deu continuidade ao seu aprendizado. Porque vocês lembram que logo do filme, e mesmo no livro, de que André Luiz, quando desencarnou, como ele era médico, tinha conhecimento da medicina aqui na Terra, ele achava que lá ele ia chegar, já ia ter um consultório pronto para ele, ia botar o estetoscópio, sair atendendo espírito para cá, espírito para lá, e foi lavar a latrina, foi lavar banheiro. Então, cuidado com o nosso narizinho, porque a gente costuma dizer, não, você sabe com quem você está falando? A gente costuma fazer assim às vezes. E isso é terrível para o mundo espiritual. Nós temos que saber quais são os nossos limites. E André Luiz custou um tempão, mas se tornou cidadão de nosso lar, teve a humildade suficiente para continuar o seu aprendizado. Ele estava só no 2º livro. Então ele tinha muito aprendizado pela frente. E aí Tobias, que era um amigo pessoal ali, que ele conseguiu, que ele auxiliava para lá e para cá, Tobias conduziu André Luiz até o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. E a partir daí, ele foi ver ali o que ele tinha feito de errado, quais os serviços que ele podia fazer. Ele podia auxiliar de alguma maneira, porque ali era um lugar dedicado à instrução e preparação de espíritos que reencarnarão com a tarefa da mediunidade.
Aí eu falei um troço ruim, né? Porque muitas vezes a gente vê muito isso em centro espírita, não importa o tamanho dele. Vem gente assim, apavorada, falando assim, olha, me falaram que eu sou médium. Eu não sei onde eles descobrem isso, porque não está escrito em lugar nenhum, não tem um título na testa, não tem uma marca no corpo dizendo você é médium. Você só vai saber se é médium ou não aprendendo, testando, fazendo, continuando no mundo físico, mas aprendendo sobre espiritualidade. Senão você não vai saber, porque nem todo mundo é médium. Kardec deixou isso claro no livro dos médiuns, que nem todo mundo é médium. Embora tem gente que acha que todo mundo é médium. Mas, vamos continuar. E aí a pessoa fala assim, não, porque eu não quero ser médium, eu não tenho tempo, não gosto disso, para que eu vou ficar fazendo isso? Eu ouvi falar que se a gente começa com isso, depois não pode largar. Mentira. Mentira. Nada vai acontecer. O livre-arbítrio de cada um, ninguém mexe, nem Deus. Ninguém mexe no nosso livre-arbítrio, você vai fazer o que quer. Mediunidade não é castigo, não é prêmio. É oportunidade que Deus nos dá, e nós precisamos ter condições físicas para isso. É uma oportunidade que Deus nos dá para que eu possa praticar a caridade no maior número de pessoas possível. Porque quando eu vou fazer caridade só para um, demora mais tempo para eu fazer para o outro, leva mais tempo para fazer para outro. E quando eu estou praticando a mediunidade, usando a mediunidade para auxiliar as pessoas em geral, eu vou ter mais oportunidade de praticar a caridade no maior número de pessoas possíveis. Então não é castigo, mas a gente fica às vezes com medo. E aí no centro de mensageiros a gente fica sabendo um monte de coisas, quem a gente pode auxiliar, em que local, como é que as pessoas desencarnaram naquela situação. Será que eu vou desencarnar naquela situação também? Por isso que vale a pena ler o livro, porque aí você fica sabendo mais ou menos aonde você se encaixa, em que situação eu estou, onde é que eu preciso me melhorar para poder chegar no mundo espiritual numa condição melhor do que aquele que eu li no livro Os Mensageiros. O caso Vicente é assim. Vicente era médico também, no mundo terrestre, e ele tinha mais ou menos as mesmas curiosidades que André Luiz. André Luiz achou lindo, oh, que bom, temos um médico aqui, que legal, não sei o quê. E aí ele soube que o Vicente também tinha sido abandonado pela esposa, que casou com outro e tal, não sei o quê. Ele falou, então é igualzinho a mim, tudo e tal. Aí o Vicente falou, não é igualzinho não. Meu caso é completamente diferente do seu. A sua esposa casou depois que você desencarnou. A minha esposa me matou para casar com meu irmão. Quer dizer, já tinha um caso antes. Bom, chega, não vou ficar dando spoiler, não. Muito menos fazer esta fofoca espírita. Não vou. Vocês vão ter que ler para saber. E aí descobriu-se, André Luiz, conhecendo outro lugar, descobriu sobre o Evangelho no Lar, que uma senhora fazia Evangelho no Lar, e aí descobriu que fazer Evangelho no Lar, aqui na Terra, é uma das coisas mais significantes para o mundo espiritual, porque todos os espíritos que precisam de ajuda são levados temporariamente, só enquanto está fazendo Evangelho lá, para aprenderem, para serem auxiliados, para poderem dar condições de serem ajudados. Então o Evangelho no Lar não atrai espírito. Os espíritos que são levados por espíritos superiores, para que possam ser auxiliados de alguma maneira. E aí, é óbvio que muitos de nós não querem nem ler livro, mas o livro traz muito mais informações do que o filme que vai ser passado, vai ser divulgado, o livro Os Mensageiros, com o título Nosso Lar 2, em 25 de janeiro de 2024. E agora, em outubro, me parece que dia 28 de outubro, eles vão relançar o livro Nosso Lar para que as pessoas revejam o livro Nosso Lar para entender o que é que vai acontecer no livro Os Mensageiros. Para terminar, que já acenderam a luz, daqui a pouco eles desligam o microfone, só abrem um alçapão e eu caio, não tenha dúvida disso.
porque eles dizem que eu falo muito. E aí, para terminar, só para dar um gostinho do que vem por aí. Vai ser um fuzuê. Podia deixar passar. A mensagem principal do livro é de não dormirmos no ponto e aproveitarmos toda e qualquer oportunidade que se apresente para fazermos o bem e aí tentarmos nos melhorar. Boa noite a todos, muito obrigado. Vamos agradecendo ao Cláudio, que nos trouxe esse livro de uma forma muito doce, muito tranquila e com reflexões para quem já leu e para quem ainda não leu. É um grande convite. E agora nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos sentando de forma confortável, nos bancos. Vamos fechando os nossos olhos e percebendo a aproximação de Jesus, colocando sobre nós suas mãos carregadas de energias benfazejas, nos envolvendo com todo amor e com todo cuidado. Vamos pedindo para que os médiuns já se posicionem, pois já estamos envolvidos também pelos mentores e amigos iluminados que vão iniciar o passe restaurador para nos trazer equilíbrio, força, alívio para os nossos medos, nossas dores, nossas incertezas. Descendo do alto, luzes multicoloridas tocam a nossa cabeça, o centro de força coronário, frontal, e realizam uma limpeza profunda nos nossos pensamentos, alimentando os nossos pensamentos com determinação para enfrentar as provações desta caminhada com coragem, com fé, com esperança e gratidão. Essas luzes multicoloridas passam agora para o nosso laríngeo, nossa garganta, para que as nossas palavras sejam sempre pronunciadas de forma respeitosa e com doçura, que possamos escutar e ver e falar sempre de maneira a acolher, a amparar, não julgar, aceitar e às vezes silenciar. As luzes multicoloridas vão até o nosso coração
E lá vão remover todos os sentimentos que provocam um desencanto e vão revestir esse órgão tão importante com sentimentos de confiança, alegria e muito amor. Percorrendo os centros de força, esplênico, gástrico, genésico, básico. Essas luzes multicoloridas, elas promovem uma renovação celular dos órgãos que encontram-se com dificuldade de funcionamento e fazem um verdadeiro tratamento, intensificando esse processo de recuperação. Percorrendo as nossas pernas por trás, toda a nossa coluna vertebral. Essas luzes vão retirando os pesos que acumulamos durante esta semana, as dores, as tristezas, as ansiedades. E assim, subindo e chegando até o topo da nossa cabeça novamente, é formada uma cúpula protetora de paz, de amor. E se no decorrer dos dias nos desequilibrarmos, entremos em oração e mentalizemos este quadro aqui de Jesus, nosso irmão, o seu olhar meigo, carinhoso, amoroso, e assim vamos nos reconectar a essa ação protetora dessa cúpula que se formou em volta de cada um de nós. E agradecidos por recebermos toda essa energia, vamos agora vibrar, vamos doar o que temos de melhor. E vamos começar doando para todos os nossos irmãozinhos que estão em sofrimento. Sofrimento pelas enfermidades. Muitos estão hospitalizados, muitos estão nos seus lares. Vibremos por eles. Muitos com problemas físicos, outros com problemas emocionais, como depressão, angústia. Que todos sejam fortalecidos para superar essa provação. Vibremos para os irmãozinhos que sofrem, buscando uma recolocação profissional, um caminho para poder voltar ao mercado de trabalho, recuperar o seu sustento com alegria, com gratidão. Vibremos pelos irmãos que sofrem com as inúmeras provações por estarem nas ruas, sem moradia, sem alimentos, sem rumo. Que sempre uma equipe de irmãos encarnados do bem possam acompanhar os irmãos desencarnados, para chegar até eles e levar um pouco do material que é arrecadado, enriquecido de muito amor, de muita coragem, de muita esperança para estes irmãozinhos. Vibremos pelos irmãos que sofrem com as guerras, que sofrem por ter que sair do seu país e entrar em outros territórios como refugiados. Que todos sejam acolhidos e recebidos com dignidade, com respeito e com amor. Vibremos pelo nosso planeta Terra, essa morada tão querida que Deus criou assim como nós, para nos trazer o processo de evolução, que possamos respeitar este planeta. Vibremos pelas intenções que foram colocadas nas urnas de encarnados e desencarnados, onde as equipes espirituais já estão ali, fazendo a leitura e o direcionamento. Vibremos por esta casa de paz e amor e muita luz, para as casas co-irmãs de Guaianazes, de Ferraz de Vasconcelos, por
todos os dirigentes, trabalhadores que fazem não só esse trabalho de âmbito espiritual, mas também no âmbito social. Por todos os assistidos, vibremos com muito amor. Vamos até os nossos lares e essas luzes também de amor vão percorrendo todos os cômodos através dos nossos pensamentos, envolvendo todos os nossos familiares e levando muita harmonia, união, paz, alegria e entendimento. Seguimos agora vibrando por nós, para que possamos continuar assim em fé, ligados a Jesus, à espiritualidade, ao nosso mentor, com muita gratidão. E assim, seguimos confiantes no amor de Deus por cada um de nós e na nossa capacidade de amar sempre, fazendo pelos outros o melhor que possamos realizar. Agradecemos cada oportunidade que temos e assim, com muita ternura, vamos envolvendo o Senhor Leonel, que fará agora a fluidificação das águas e a prece final. Que assim seja, graças a Deus. Neste momento, elevemos a Jesus, o Mestre por excelência, mais uma rogativa. Vamos pedir para que, em sua bondade infinita, Ele permita seus propósitos que militam na medicina espiritual, físicos, químicos e biólogos da espiritualidade, para que, sob supervisão do plano maior e em companhia dos amorosos pretos velhos, índios e caboclos, possam visitar as fontes mães de nossa natureza, os grandes oceanos, os mares, os rios, as matas, as cachoeiras, e deles retirarem todos os elementos sutis que, manipulados nos laboratórios da espiritualidade, possam se consubstanciar na medicamentação adequada a ser adicionada em nossas águas. E nós, quando delas fizermos uso, haveremos de receber, com fé, esperança e confiança absoluta na providência divina, o lenitivo às nossas necessidades. Amado e querido Mestre Jesus, te agradecemos todas as bênçãos desta noite. Bênçãos do esclarecimento espiritual, lâmpada divina que tanto necessitamos e tão bem trazidas pelo nosso expositor. Que nesta semana que se inicia, tua doce e suave paz, tua sabedoria e tua mansuetude possam fazer morada em nossos corações, norteando hoje e sempre os nossos pensamentos, palavras e atos. Que assim seja. Uma boa noite para todos, uma semana de muita paz, saúde e trabalho. Paz e amor em Jesus.